Olha, vou começar aqui falando. Possibilidade grande de Flamengo ganhar 2 títulos em uma semana. Até pouco tempo atrás, isso parecia meio embaçado, né? Pelo Flamengo mesmo, não pelo Palmeiras, que o Flamengo não vinha performando de forma legal, o torcedor estava muito chateado, o Flamengo estava ganhando jogos, tendo resultados, mas não tinha desempenho. Agora as coisas mudaram. Nessa última rodada o Flamengo jogou muito bem, convenceu, voltou a ser forte, voltou a ter energia em campo, jogadores se entendendo, jogadores que estavam em má fase, entrando, voltando a jogar bem. É o caso, por exemplo, do Bruno Henrique, consolidando cada vez mais a cada jogo, voltando a ser aquele Bruno Henrique que todo mundo conhece, um cara decisivo. E, em contrapartida, o Palmeiras, que vinha muito bem, até na questão mental, era um time que todo mundo fala, poxa, o Palmeiras é muito forte mentalmente, não tem ladeira íngreme para o Palmeiras subir, que ele não suba. Agora as coisas se inverteram. O Palmeiras, mentalmente, me parece um time, neste momento, enfraquecido. São 4 jogos sem vencer na temporada, seguidos, né? Coisa que o Palmeiras não acontecia com o Palmeiras há muito tempo. Essa temporada é a primeira vez, esse cenário de 4 jogos seguidos sem vitória. Então isso é muito preocupante para o Palmeiras, que sábado tem que se reinventar e tentar uma vitória contra o Flamengo, ganhar a Libertadores. Mas antes disso, tem o jogo amanhã, que é difícil também, contra o Grêmio, fora de casa, até porque o Palmeiras, provavelmente, a exemplo do Flamengo, deve colocar em campo time reserva, porque deve poupar jogadores para a final de sábado. Então, por tudo isso, por todo esse cenário que a gente está vendo de momento, esse recorte de momento, o Flamengo aparece com boas possibilidades de levar os 2 títulos essa semana. Brasileirão, dependendo do resultado de amanhã de Palmeiras e Grêmio, de Flamengo e Atlético Mineiro. E no sábado o Flamengo entra em campo favorito. Se vai ganhar são outros 500, mas favorito eu acho o Flamengo também no sábado. Eu senti uma certa ironia de Marcos Monteiro. Não, primeiro dizer que eu acho que o Flamengo já é campeão brasileiro. Acho que o Flamengo já é campeão brasileiro. Pode não ser. O Abel Ferreira falando aí, ó. O próprio Abel reconheceu isso. Não, mas aquele... Beleza, pode ser estratégia do Abel. Isso. Eu sei que é isso que você vai dizer. Pode ser um pouco de estratégia do Abel, mas eu acho que quem acompanha futebol, entendendo a sequência dos jogos, já entendeu que mesmo que não aconteça amanhã, a tendência é acontecer nos outros 2 jogos, o Flamengo já é campeão brasileiro. E eu só discordo um pouco do Francinito, porque, sim, o Flamengo teve uma pequena queda de rendimento, que eu não considero grande. Eu acho que até é um problema recorrente desse Flamengo do Felipe Luiz, que apesar de ser um grande treinador, é um Flamengo que oscilou durante a temporada em alguns momentos, talvez tenha oscilado mais nessa reta final, mas eu não acho que esse tenha sido o diferencial dessa reta final. O diferencial da reta final é a queda absurda do Palmeiras. O Palmeiras deixou o futebol naquele 4-0 contra a LDU. Ali ele parece ter gastado suas últimas energias e depois daquilo ele não conseguiu mais jogar. Até teve aquele 2-0 em cima do Santos, mas ele praticamente não jogou mais depois daquele jogo. Já são mais de 5 horas sem fazer gol, se eu não me engano. Fora os 2 jogos seguidos sem gols. Fora a quantidade de jogos aí sem vencer. O Palmeiras não joga mais. Você assiste o jogo Palmeiras e Fluminense, o Fluminense teve muito mais chance de ganhar o jogo do que o Palmeiras. O Palmeiras está entregue. Então eu acho que o grande diferencial dessa reta final o Flamengo teve uma pequena queda de rendimento, mas foi a queda vertiginosa do Palmeiras que desequilibrou a balança a favor do Flamengo, e é por isso que o Flamengo já é campeão brasileiro e é a favorita da Libertadores. Aí eu te pergunto, essa queda do Palmeiras não é proposital, não? Ah, tu é doido, Dade. É doido. Não, a queda que do tu tá Palmeiras... fumando, Dade? Cara, propositalmente eu vou entregar o Campeonato Brasileiro pro Flamengo. O que é que tem aqui nessa caneca? Vem aqui, peraí. Água. Isso aqui não é energético, não, é cerveja. É cerveja. Não é possível, Daito. O Palmeiras o Palmeiras ficou 200 jogos sem vencer. Minha estratégia, a pegadinha do malandro, eu vou me lascar pra enganar o Flamengo, perder o campeonato. Reformule sua pergunta. Reformule, pelo amor de Deus. Reformule. Você acha que o Palmeiras está visando para poder ganhar um título? Pode ser. Talvez o Aí ele tá entregando o Brasileirão pra ganhar Libertadores. Ele tá negociando, né? Daito, o que é que tu tá fumando nas horas vagas, Daito? É sério, bicho. Na verdade, o que tá acontecendo com o Palmeiras... É questão de importância. O que é mais importante? Tu entendeu o que ele falou? Entendi. Libertadores, Tu acha que ele tá normal? Não existe isso. Pelo doido, investimento que foi feito pelo entregar Palmeiras, o Brasileirão. Gastou mais de 400 Não é paulistão não, Daito. Gastou mais de R$ 400 em reforços. Tem um time forte, um time que nunca o Abel Ferreira teve nas mãos, com vários
jogadores de pontas. Muitas vezes o Palmeiras contratava jogador promissor para fazer o jogador. Agora não, ele trouxe os caras prontos para ter um time para brigar por todos os títulos. Agora, nessa reta final de temporada, o Palmeiras desandou, a verdade é essa. O principal jogador do Palmeiras, que hoje é o Flaco Lopes, que aliás o Abel Ferreira disse que joga até melhor, em um determinado momento ele falou que jogava tão bem ou melhor do que o Arrascaeta do Flamengo. E aí o Flaco Lopes, recebendo críticas públicas do treinador, porque diz que não está entregando, está sendo tendo excesso de confiança, não solta a bola, está se achando o Messi. O argentino Flaco Lopes. O Abel não falou isso, não. Não, ele não falou, mas é como se fosse. É porque o Francisco Dito é hater do Abel, ele está aumentando o negócio. O Abel Ferreira está muito insatisfeito com o Flaco Lopes. Com razão. Ele sabe que é um jogador decisivo. Aliás, a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque, passou a ser chamada de Flaco Roque, não está mais rendendo. Caiu vertiginosamente de produção. O Abel está errado. O rendimento está ruim. No que ele falou do Flaco Lopes? Não, ele não está errado. Só acho que a forma que ele fez isso... o Felipe Luiz pode fritar o Pedro errou, em praça pública. Também errou, ninguém faz isso. Aí o Flaco, porque recebe uma crítica... Suja, é em casa, mas ele não é fez uma crítica futebolística. Ele disse, o jogador estava numa grande fase, mas agora está tomando decisões erradas. Ele continua tendo grande potencial para decidir para o Palmeiras, mas precisa recuperar o grande momento dele. O que é que tem de absurdo nisso? Se é o Felipe Luiz, foi desse jeito. Se o Felipe Luiz fala isso, as pessoas fazem uma cartilha, colam nas paredes, dizem que é maravilhoso, porque o Abel, ele tá errado, peraí. O Flaco Lopes subiu um pouco para a cabeça dele, o fato dele ter sido convocado para a seleção da Argentina. Ou não, ou é só oscilação mesmo. Não é oscilação não, porque a tomada de decisões dele em campo não é só desse jogo contra o Fluminense. Nos outros jogos, o Flaco Lopes tinha condição de passar a bola, a opção melhor seria o companheiro, e ele está sempre querendo fazer o gol. Está sendo fominha. Aquele jogo e contra o Santos fora de jogo casa, coletivo. Ele entrou no segundo tempo, teve chance de ganhar o jogo pro Palmeiras e tomou decisões erradas. Desperdiçou. E é disso que o Abel está falando, Francisco. É disso que o Abel está falando. Atrapalhando o Palmeiras nesse momento. E essa história que o Abel está dizendo aí, o campeonato está entregue, nas palavras dele, isso é conversa para boi dormir. Tá não? Em 2023 ele fez isso, quando o Botafogo disputava o título com o Palmeiras. É um caô. Você acha que é estratégia? É estratégia, obviamente. Quer que o Flamengo baixe a guarda, que os jogadores do Flamengo se destabilizem com isso. Os caras não estão mais confiando, não. Vamos aqui e tal. Isso não tem sentido algum. É conversa para boi dormir. Palmeiras vai brigar até o último jogo, até porque é a característica desse time do Palmeiras, é a característica do Abel. Não entregar. Ele vai até a última rodada, se tiver condição de brigar pelo título, vai continuar brigando. O Flamengo aqui não tem que entrar nessa, ficar na dele ali, ó. É pegadinha do malandro. Ninguém escuta isso aí, seguimos no foco. Aliás, o Felipe Luiz repetiu na coletiva várias vezes ontem que o Flamengo está muito forte mentalmente nesta semana de Libertadores, que é legal, porque isso ganha título. Time confiante é diferente de um time, mesmo perdendo, ainda ficaria com um ponto se o Palmeiras ganhar. Mas eu digo assim, não, mas você vai colocar um time misto ou um time reserva. O Flamengo, até quando ele dá azar, ele dá sorte. O Flamengo eu falei que para o Flamengo seria melhor se o Atlético fosse campeão da Sul-Americana, que ele entraria mais relaxado. Foi o azar. Mas até nisso deu uma sorte. O Atlético jogou prorrogação e pênalti. Você imagina um jogador como o Hulk, veterano, você acha que o Hulk vai ter condição de jogar 90 minutos contra o Flamengo? Depois de vir de 120 minutos tem a questão daquele jogo? Também, né? Então, até quando o Flamengo dá azar, ele dá sorte. E tem a questão anímica, porque o Atlético Mineiro está superando o Vasco da Gama. Agora, o Vasco sempre foi o time considerado o maior vice-campeão. Agora é o Atlético. O Atlético está, pelo menos aí nos últimos 2 anos, o Atlético tem acumulado vice-campeonatos. Mais essa Sul-Americana para o Lanús. Falando dessa terça-feira, eu acho que a gente tem uma questão que é o dilema de Abel Ferreira. O Abel, existe uma tentação muito grande de achar que o campeonato já está praticamente encaminhado para o Flamengo, e existe uma tendência e até, de certa forma, uma pressão para que o Palmeiras poupe jogadores nesse jogo de amanhã, já que está perdido, para concentrar naquilo que é mais palpável, que é a briga da Libertadores no sábado. Por que eu falo que isso é um dilema? Imagina o Palmeiras mete o time todo reserva, perde pro time do Grêmio e no outro jogo o Atlético Mineiro vence o Flamengo. Imagina o arrependimento que vai ficar o Abel e a raiva que vai ficar o torcedor, porque se o Palmeiras ganha e o Flamengo perde, a diferença cai para 1 ponto.
Então eu acredito que ele esteja vivendo esse dilema agora. O que é que eu faço? Eu dou esse último esforço no Brasileiro ou eu concentro para o jogo da Libertadores? Que é que eu acho que ele vai tentar fazer um meio termo. Eu acho que ele vai pegar alguns titulares, vai botar no banco e vai lançar ou não no segundo tempo de acordo com o que estiver acontecendo no outro jogo. Se o Flamengo começar a encher o Atlético Mineiro, ele nem desgasta os caras em campo. Ele segura os caras para sábado. Se o Flamengo está perdendo para o Atlético, aí ele vai tentar. Mas até porque o Palmeiras também não está essas Coca-Cola, não está em 12º. Mas é o Grêmio em casa. É o Grêmio em casa. Que precisa de ponto, vai jogar o jogo da vida, vai se entregar, sabe que é o vice-líder do campeonato, né? Então vai ser um jogo bem interessante. Agora, o Palmeiras... Saiu a lista, né? O Flamengo vai com todo mundo. Não sabe não sabemos qual será o time titular, mas está todo mundo na relação, né? Relacionados para Flamengo, Atlético Mineiro e Flamengo. Alexandro, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul e Wallace. Quer que eu crave 3 reservas? Continua fora, Léo Ortiz continua fora, né? Vou cravar 3 reservas desse jogo de amanhã, que não começam jogando. Arrascaeta, e Jorginho. Bruno Henrique e Jorginho. Bruno Henrique, fisicamente, é um touro. Mas como ele é a única opção de 9 para sábado, eu acho que ele não vai arriscar. Então esses 3 caras começam no banco. Dependendo do jogo, podem até entrar no segundo tempo. Não, assim, são 3 jogadores muito importantes e 3 jogadores que têm questões... Bruno nem tanto, mas o Jorginho e o Arrascaeta têm questões físicas que requerem cuidado. E na zaga não foi nem relacionado, talvez já pensando no Léo Ortiz. Pois é, então por conta disso. Porque ele não tá vindo de contusão e jogar um jogo tenso lá em Belo Horizonte seria muito arriscado. Então o Léo Ortiz também está fora, talvez nessa linha de pensamento de raciocínio. Arrasca não começa jogando amanhã de jeito nenhum. Duvido que o Arrascaeta comece jogando amanhã. Posso queimar minha língua que o Felipe Luiz pode me surpreender. Mas a gente tem que esperar a escalação titular, porque a gente não sabe. É estratégia das duas equipes para esse jogo. Já o Palmeiras eu não botaria o Vitor Roque. Não botaria... quem mais? Não, um dos dois tem que começar jogando. O Flaco, como está devendo, pode ser que ele comece jogando pela essa vontade. Andreas Pereira, Vitor Roque, alguns jogadores... Gustavo Gomes, talvez. Também, né? Alguns jogadores, estrategicamente, eu começaria com eles no banco. E aí, dependendo do andar do jogo, eu colocaria ou não. Mas é um dilema. Porque você pensa assim... Pô, eu vou abrir mão dessa terça-feira, eu acho que vale para os dois. O Flamengo também tem que pensar dessa forma. Tem o dilema do Felipe Luiz também. Porque o Felipe Luiz tem tudo... O Flamengo, se você for para essa próximo jogo do Flamengo é contra o Ceará em casa. Então, se o Flamengo ganha o Atlético Mineiro, ele vai praticamente decidir o campeonato, independente do Palmeiras, no próximo jogo contra o Ceará em casa. Exatamente. Então, a vitória nesse jogo contra o Atlético Mineiro é muito importante. O Flamengo é muito mais fácil poupar seus jogadores, que mesmo que o Flamengo perca e o Palmeiras vença lá no Sul, o Grêmio, o Flamengo ainda segue na liderança. Mas você não pode... o seu adversário assim, você tem que pisar na cabeça. O Palmeiras teve um momento que tinha gordura, que vocês diziam isso. O Palmeiras está na frente, o Palmeiras pode fazer isso, pode fazer aquilo. Pode não, chefe, que o cara tá ali babando no seu cangote. O Flamengo cochilar nesse meio de semana agora, a diferença de 4 pontos pode cair para 1. Não esqueçam que o último jogo do Flamengo é contra o duro Mirassol. Então, se o Palmeiras chega vivo na última rodada com 1 ponto de diferença, o campeonato está aberto. Lembrando que o Palmeiras não joga mais em casa nesses 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Aliás, os 3, né? Contando com o de amanhã, não joga mais em casa. O Flamengo... O Flamengo ainda joga o Ceará em casa. Ainda joga contra o Ceará. O Atlético hoje... Ceará em casa. Pega o Palmeiras amanhã. Aí, vamos lá. Próxima Flamengo rodada, é amanhã também. O Palmeiras pega o Vitória no Allianz. Não, isso já foi, Dad. Já foi, Dad. Não, o Palmeiras... Grêmio, Ceará... O Flamengo vai pegar o Mirassol na 37ª. Grêmio, Atlético Mineiro... Grêmio, Atlético e Ceará. E Ceará. Os 3 últimos jogos do Palmeiras. Grêmio, Atlético e Ceará. Todos fora de casa. Todos fora de casa. E o Flamengo ainda tem um jogo em casa. O que pro Palmeiras talvez não seja o pior dos mundos, porque o Palmeiras se mostrou durante o campeonato um visitante muito indigesto. O Palmeiras até tem perdido muitos pontos em casa, mas ele é um visitante... O bom Palmeiras, não esse Palmeiras dos últimos jogos, né? O bom Palmeiras sempre foi um visitante muito indigesto. O Palmeiras vai ter que mostrar muita força agora, porque os números do Flamengo são impressionantes. Embora tenha oscilado nos últimos jogos, o Flamengo tem a melhor defesa, o melhor ataque, o maior número de gols, o maior número de vitórias. Está com todos os requisitos acima do Palmeiras, na frente do Palmeiras. Então, é um momento onde o time chega muito forte para essa final.
É futebol, gente. Vamos dizer aqui, o Flamengo é favorito? É, mas pode perder o jogo? Pode perder o jogo. Porque um lance, uma expulsão, qualquer coisa assim pode mudar todo o cenário da partida. Mas se você for na frieza aqui dos dois times, do momento dos dois times, o Flamengo está superior. Até porque o Palmeiras vem definhando, né? Eu acho que o Flamengo vence o Galo. A minha dúvida é só o Palmeiras, se o Palmeiras vence o Grêmio ou não. Eu acho que o empate ainda deixa o campeonato matematicamente ainda não resolvido, né? Porque eu acho que vai dar empate os dois jogos. Estou com essa eu previsão. acho que o Flamengo vence o Galo. O Flamengo empata com o Atlético, o Palmeiras empata com o Grêmio. Não, é a questão do número de vitórias. Se o Palmeiras tem uma empata... vitória a mais, Flamengo. Pois é, tem uma vitória a mais. Se o Palmeiras empata e o Flamengo vence, ficam 2 vitórias a mais. O Flamengo ainda não vai ser matematicamente campeão, faltando 2 rodadas. Porque o Palmeiras vai poder empatar o número de vitórias, o saldo de gols do Flamengo é muito superior. Ou seja, vai ser virtualmente campeão. Se o Palmeiras empatar e o Flamengo vencer... tem 21 gols a mais do que o Palmeiras. É muita coisa. É campeão. As vitórias do Palmeiras tem que vencer. O Flamengo tem 22 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. O Palmeiras tem 21 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Saldo de gols, 73, o Flamengo 58, Palmeiras. É aquela marca de 21 gols. 21 gols. O Flamengo tem 21 gols a mais. Então... Palmeiras empatou e o Flamengo venceu, o Flamengo é campeão. O cenário do título não acontecer amanhã com a vitória do Flamengo é só se o Palmeiras também vencer. Porque se o Palmeiras empatar, o Flamengo também já é campeão. Saldo de gols, a gente já viu que a distorção é muito grande. Eu acho, se eu fosse apostar, eu apostaria que o campeonato acaba amanhã. Se eu fosse apostar. Não é uma probabilidade muito grande, mas é o que eu acho que vai acontecer. O campeonato vai acabar amanhã. Não, eu acho que o campeonato está... O Flamengo viaja lá para Lima? Não, acho que não. Eu estou prevendo um empate nas 2 partidas, até porque o Flamengo deve entrar em campo com um time reserva, a exemplo do Palmeiras. Os dois times não vão se expor tanto, é aquele jogo onde o jogador também se poupa, mesmo que... Mas tu sabe que os caras ficam sabendo o que está rolando no outro jogo, né? Tudo bem, mas involuntariamente, Marquinhos, o jogador ele já não vai entrar numa decisão, numa dividida fortemente, vai se poupar, se preservar. O Flamengo está ali administrando 1-1. Isso. Mas aí, escuta um recado, o Palmeiras acabou de fazer 1-0 lá no Sul. O cara começa a voar. Mesmo assim. Não, mesmo assim não. Mesmo assim. Ele não administra mais 1-1. Qual o jogo mais importante do ano para os jogadores de Palmeiras e Flamengo? É a final de sábado. Ninguém vai querer ficar de fora da final de sábado. Se o Flamengo empatar o jogo e o Palmeiras vencer, a diferença cai para 2 pontos. Não, 2, a diferença está de 4. A diferença cai para 2 pontos. A diferença em 2 pontos... Se o Palmeiras vencer, o Flamengo empatar. A diferença em 2 pontos... se o Flamengo vence, o Palmeiras vence sua penúltima rodada, a gente vai para uma última rodada, difícil para os dois, aberto o campeonato. Então eu acho que o Flamengo não quer dar essa colher de chá. O Flamengo pode ficar administrando o empate se o outro jogo tiver da mesma forma. Se tiver um golzinho lá do Palmeiras no Sul, os caras começam a acelerar para poder ganhar logo o jogo, para poder garantir logo pelo menos a manutenção da vantagem. Tecnicamente é para ser assim, só que na cabeça dos jogadores ninguém vai querer ficar de fora de uma final, ninguém vai para uma dividida mais forte, ninguém vai se arriscar em campo. Isso é natural. A gente sabe que o jogador, mesmo querendo, ele vai pensar, poxa, sábado tem uma final. É um dia histórico para Palmeiras e para Flamengo. Então, todo jogador vai querer estar em campo. Então, por isso mesmo que esses jogos do Flamengo contra o Atlético e do Palmeiras contra o Grêmio são jogos que vão ser jogos mornos. Não vão ser jogos quentes, não vão ser jogos onde as duas equipes vão se entregar 100%. Eles vão fazer aquele jogo lá, esperar as oportunidades, meio que em banho-maria, para saber o que acontece. Por falar em